Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde, neste nosso tratamento. Um dia mais que especial para todos nós, um dia bastante esperado por nós que estamos aqui dentro desta casa, por vocês também que estão aí distante, aguardando este momento de tratamento. Hoje conosco Hilda Doreto, trabalhadora do Centro Espírita Pátria do Evangelho do Lar Emmanuel e Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, e o tema O Dever. A frase que trabalhamos esta semana: esqueçamos os pequeninos defeitos do próximo, para que as nossas grandes falhas sejam toleradas e esquecidas. Emmanuel. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: do útero ao túmulo vivemos numa escola. Por isso, o que você chama de problemas são lições. André Luiz. Do útero ao túmulo vivemos numa escola. Por isso, o que você chama de problemas são lições. André Luiz. Lição do Evangelho que caiu para nós hoje, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o tema que caiu, trecho, a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda na relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem destes acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral pueris decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue, por isso, a impressão que deve causar aos outros. Ao menos, pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Trecho um pouquinho mais além, então fica aí como lição para todos vocês. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o trecho que caiu, a cólera. Vamos nos preparar para a nossa prece, onde os amigos espirituais vêm trabalhar o nosso corpo emocional e mental. Então vamos permanecer numa sintonia onde nós podemos nos mostrar, nos apresentar a estes amigos que nos assistem neste momento. Vamos abrir nosso coração e vamos primeiramente agradecer ao Pai mais uma vez esta oportunidade bendita. Agradecer por este nosso encontro, um horário marcado com os amigos espirituais.
E é nesta tarde onde todos nós vamos ser avaliados, aquilo que nós carregamos dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento, e agradecendo a este Pai que permite que estes bons espíritos possam trabalhar em nós. E com este nosso coração aberto, nós vamos nos ligando com o nosso mentor individual, com o nosso anjo protetor, este amigo de todas as horas e momentos, e mais do que esperado neste momento, vão trabalhar as nossas emoções e pensamentos para que nós possamos permanecer mais leves, tranquilos, não carregando fisicamente as dores, pois nós sabemos de que a nossa doença começa no pensamento. E nós vamos pedindo a estes amigos que possam trabalhar todos os nossos pensamentos de medo, angústia, tristeza e tantos outros mais, de ansiedade, tudo aquilo que nós vamos carregando durante esta semana, tudo que nós vivenciamos, e que através do nosso pensamento, todos estes sentimentos alojados em nosso coração, nós vamos pedindo a estes nossos amigos, que com certeza, trabalhando tudo aquilo que se encontra no nosso coração, no nosso sentimento, muitas vezes nos sentimos fortes, nos sentimos tranquilos, mas em determinado momento, nós, através da nossa fala, através do nosso olhar, nós deixamos que todos estes sentimentos venham à tona e muitas vezes vibramos negativamente por alguém ou envolvemos as criaturas com estes sentimentos que se encontram em nosso coração. Mestre Jesus, nesta tarde, se assim eu puder pedir para todos estes irmãos que estão nos ouvindo, te pedimos, Jesus, que venha nos socorrer, socorrer a todos os irmãos que estão ligados conosco nesta tarde. Vamos entregando o nosso coração a este nosso Mestre, as equipes que compõem esta casa, para trabalhar, recolher as mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que está habitando o nosso coração, impedindo assim que cada um dê um passo à frente, pois muitas vezes ficamos presos, amarrados com estes sentimentos ou ressentimentos, e nós sabemos o quanto isto faz mal ao nosso corpo físico. E temos a certeza de que Jesus
vai operar em cada um de nós. Abra o seu coração um pouco mais. Permita que Jesus e estes amigos possam trabalhar em você, para que desta forma você volte a sorrir e a brilhar a tua luz. E todos nós, juntos, irmãos, vamos assim agradecer a este Pai, orar, louvar, através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Hilda Doreto, para que ela traga a mensagem desta tarde, operando em cada um de nós, contribuindo juntamente com o tratamento que recebemos, e temos a certeza de que nós vamos retribuir com as melhores vibrações, para que ela seja envolvida, a sua família, o seu lar, tudo aquilo que cada um destes irmãos também necessitarem para o dia de hoje. Fiquemos em paz e que Jesus continue ainda a trabalhar em todos nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que possamos continuar assim, nessa serenidade, nessa vibração tão gostosa que aurimos aqui com a prece, né? Então, como o Edson falou há pouco, a nossa reflexão de hoje é sobre o dever, que está no capítulo, a discussão está baseada no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma orientação que veio através de Lázaro, né? Então, aplicando essa compreensão à nossa vida cotidiana, vamos analisar dois tipos de comportamento que são muito comuns entre nós, né? Nós ainda não estabelecemos em nós aquela certeza de que tudo que aparece na nossa vida, que todas as oportunidades que nos chegam, são oportunidades de crescimento e que não existe castigo e que Deus não deseja o nosso sofrimento. Nós ainda não entronizamos isso, né? Então, vamos prestar atenção na atitude de duas pessoas. Eu peguei uma do sexo masculino e uma do sexo feminino para ninguém dizer que eu estou atirando pedras, né? Então, do sexo masculino, uma conversa entre dois homens. E um deles dizia: eu vivo frustrado, amarrado ao meu casamento. Eu gostaria, na verdade, de estar vivendo agora uma oportunidade, uma aventura de conhecer o mundo todo, vivendo situações inusitadas. Em contrapartida, duas mulheres conversando, uma dizia para a outra: eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para me casar, porque vou dizer a você que as obrigações da vida doméstica me desnorteiam. As obrigações da vida doméstica são pesadas demais. Não há como suportar isso. Na outra encarnação, eu vou dizer para Jesus que eu não quero casar de jeito nenhum. E nem quero esse monte de trabalheira na minha vida. Então, é como nós olhamos a nossa vida, como nós olhamos as oportunidades que nos chegam todos os dias, não é? Então, qual é a diferença aí? O que a gente vê nessas duas condutas?
as pessoas analisando a própria vida e aquilo que acontece a elas como uma obrigação. O Lázaro vai dizer no momento da fala dele, ele vai definir como obrigação, ele vai fazer uma observação sobre o dever ligado à obrigação, mas vamos pegar na conotação que nós costumamos dar para a obrigação, né? Obrigação é alguma coisa que a gente faz porque não tem outro jeito, porque alguém mandou e porque não é de bom tom desobedecer, né? O Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele tem uma frase muito boa, ele diz assim, que obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar os outros. Então, quando a gente tem que agradar o outro, não fica uma coisa muito natural para a gente, né? Então, como agradar o outro, ou para nos enquadrar no que o outro espera de nós. Então, quando nós encaramos as ações da nossa vida sob esta visão, então, nós somos obrigados a agradar o outro, nós somos obrigados a fazer do jeito que o outro quer. E é muito comum em nós, que ainda somos espíritos muito guerreiros, reagirmos contra isso, né? Nós reagimos contra essas imposições das pessoas e da vida, né? Mas ele diz também, né, ele diz que já o dever, o que é o dever? O dever é o processo que nós devemos conduzir de conhecer a nós mesmos, de conhecer a nossa rota de vida. Para aí, então, nós nos aplicarmos nessa rota de vida, nessa estrada interior, aquilo que nós precisamos materializar para que o nosso espírito cresça e amadureça. Então, essas duas colocações são muito importantes e a visão que nós damos para as tarefas da nossa vida, para aquilo que nós temos que cumprir, é muito importante para nós. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus em que João era o dia deles irem ao monte, né? E o pai de João chegou para ele e disse assim: João, eu preciso que você vá na casa de uns familiares e resolver alguns assuntos da nossa família. E o João ele era novinho ainda, né? Ele ficou tão contrariado com aquilo, mas muito contrariado. Fez uma cara muito feia de contrariedade e falou, mas hoje é dia de ir. Não, precisa fazer. Tá. Aí ele foi. Ele levou 4 dias para conseguir fazer tudo aquilo que o pai dele pediu. E voltou com a mesma carranca que foi, né? Aí Jesus, conversando com ele, falou para ele, Jesus o tinha incitado a ir cumprir a obrigação que o pai tinha pedido. Porque naquele momento era uma obrigação, não era um dever, né? Aí Jesus fala para ele, quando ele volta, Jesus fala para ele assim, então, você conseguiu cumprir o que o seu pai pediu? Você conseguiu cumprir a tarefa que o divino pai o encarregou? Ele disse sim. E o pai, então, vendo a cara dele, vendo o jeito que ele estava, o pai do João, ficou muito entristecido, porque viu que ele tinha imposto a ele uma coisa muito desagradável, né? Aí Jesus disse para ele assim, você cumpriu tudo? Fez tudo, fiz. Então agora resta um dever. Resta um dever. O dever de fazer com que as outras pessoas, de alegrar as outras pessoas. Então depois do dever cumprido, você tem o dever de alegrar as outras pessoas. E alegrar-se pela observação e pela concessão de Deus para a sua vida e para o seu aprendizado. Então, esta colocação de Jesus para João, aí João, né, rapidamente buscou lá o sorriso, entendeu e mudou toda a situação entre ele, o pai e aqueles que estavam ali com ele, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, o espírito Lázaro, né, diz que o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e depois para com os outros e para com Deus, né? Então, essa é a obrigação. E diz também que o dever é uma lei da vida. É uma lei da vida. Então, nós não gostamos muito de lei, né? Nós gostamos, assim, quando tem uma lei que a gente não faz muito bem para a gente, aparentemente não faz muito bem para a gente, nós não gostamos muito não, né? E estamos na luta, nós que já conhecemos
a doutrina dos espíritos para tentar não ir para o lado de burlar a lei e passar a perna na lei, né? Então, é um dever, o dever é uma lei trazida por Deus. Portanto, não há como escapar do dever. O dever precisa ser cumprido, ele existe para ser cumprido, né? E o interessante do dever, ele fala, né, o Lázaro está falando do dever moral. Nós temos os nossos deveres materiais, circunstanciais, que a gente tem que cumprir e que às vezes nós nos damos o direito de não cumprir. Mas o dever moral não tem jeito, tem que ser cumprido, né? Então, veja bem, por que o dever é uma coisa difícil de se cumprir? Ele é difícil de se cumprir, por que tem essa dificuldade de cumprir? Porque o dever, ele nos chama para um determinado caminho. E o nosso coração, em muitos momentos, nos chama para outro caminho. Então, as atrações para as quais o nosso coração se volta, os interesses do nosso coração, nem sempre são os interesses do dever. Então, é difícil cumprir o dever, porque nós ainda estamos numa fase do desenvolvimento humano em que nós ainda não adquirimos todas aquelas virtudes capazes de nos fazer agir sempre com integridade, com sabedoria, para que possamos cumprir os nossos deveres. Então, vejam bem, é difícil para a gente ainda. Cumprir o dever é difícil. E o Lázaro reconhece isso. Ele diz que é bem difícil, e é mais difícil ainda, porque o cumprimento do dever não tem testemunha. Quando você cumpre o seu dever, ali, a menos que você esteja tornando isso muito público, né, no seu dia a dia, o cumprimento do dever é só você que sabe se você cumpriu ou não. E quando você cumpre, não tem ninguém para aplaudir. Não tem ninguém para dizer para você, olha, você cumpriu o seu dever, que bom, parabéns. E quando você não cumpre, também não tem ninguém para observar que você não cumpriu. Para dizer, olha, você não cumpriu, era melhor ter prestado atenção. Então, não existe isso diante do dever. Por isso que é difícil para nós, no estágio de desenvolvimento que nós ainda estamos, resistir às paixões e cumprir sempre o nosso dever como ele deve ser cumprido, né? O dever lá no íntimo do homem, o dever íntimo do homem, é um dever que depende do quê, então? Se não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para criticar, depende do quê? Quem é que nos faz escolher cumprir ou não o dever? É o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos cumprir ou não. É a regência do livre-arbítrio. Que difícil, né? Se a gente sempre soubesse, está aqui a cartilha, você vai lá, agora estou com dúvida. Ia lá na cartilha, lia, tá bom, é assim que está bom, assim que está certo, eu vou lá e faço. Mas não existe isso. Você tem o direito de escolher. E esse direito de escolher é uma coisa muito difícil e muito pesada às vezes. Porque nós não temos ainda a fortaleza de espírito para nos mantermos na rota da integridade, da benignidade, do processo de crescimento, sempre baseado na moral, no bem e na luz. Então, é muito difícil para nós ainda esse cumprimento, né? Mas a gente sabe que se o dever for fielmente observado, qual é o resultado lá no fim? O resultado no fim é o nosso crescimento espiritual, a nossa iluminação espiritual. Nós vamos nos tornando cada vez mais fortes, cada vez mais aptos, cada vez com uma compreensão mais dilatada, e aí então nós ficamos aptos a dar um passo adiante no nosso caminho de luz, né? E como é que é esse dever? Quando começa o dever, o Lázaro diz isso, quando começa o dever, onde começa o dever, onde ele acaba, né? Tudo isso nós já ouvimos à exaustão. O dever, diz ele, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do outro. E para você, quando se fala de você, quando você olha para você, onde que está o limite? Exatamente no ponto em que
a outra pessoa ameaça a sua felicidade ou a sua tranquilidade. Então, esse discernimento, essa clareza é que nós precisamos desenvolver e ter sempre conosco, né? Porque é interessante como as nossas preocupações, quando nós temos isso claro para nós, nós vamos fazendo as coisas naturalmente. Quando nós não temos claro, nós ficamos entre o certo e o errado, pensando no certo e no errado, porque, na verdade, a gente vive aqui, né, no estágio de desenvolvimento do nosso planeta, é um estágio de polaridades, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim, o certo e o errado, o mal e o bem, intrínseco em cada coisa, em cada situação, em cada fase do aprendizado nosso. Então, isso nos distancia um pouco das nossas próprias responsabilidades. Quando nós não temos a clareza absoluta, quando nós não sabemos exatamente o que nós devemos fazer, existe a preocupação do erro e do acerto, e este andar nessa corda bamba faz com que nós, muitas vezes, nos sintamos cansados demais do processo e fujamos das nossas responsabilidades, né? É interessante uma frase do Emmanuel. Emmanuel define o dever. Ele diz assim: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas dificuldades. Veja bem, e aí o que entra nisso, então? Entra o processo da disciplina, que nós precisamos obedecer, que nós precisamos incutir em nós, precisamos viver o princípio da disciplina. Veja, quando quando os átomos se juntam para formar uma molécula, eles fazem isso de acordo com uma lei, de acordo com uma sequência, de acordo com uma lei física. Portanto, eles fazem isso dentro de uma disciplina. Vamos imaginar o movimento dos planetas, dos astros no espaço. Se eles não estiverem se movimentando dentro de um processo de disciplina, vai haver um caos, vai acontecer um caos. Então, tudo está baseado no processo de disciplina. Nós é que não gostamos de disciplina, né? A gente não gosta muito de disciplina, a gente não gosta de fazer as coisas de um jeito que está estabelecido pela vida, pelo mundo, por Deus. A gente gosta de fazer do nosso jeito. É o nosso jeito que para nós está bom. Só que nós esquecemos que o nosso jeito nem sempre é o melhor jeito, né? E que o nosso jeito nem sempre nos leva às conquistas que nós desejamos alcançar, né? Ele também diz que, para simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução da obra divina, atrás do nosso próprio, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Vamos falar sobre essa frase. Vamos discutir um pouquinho essa frase, né? Então, o que é? O que é o dever? O dever é a faixa de responsabilidades que o Senhor a faixa em que o Senhor nos coloca para que nós possamos trabalhar a benefício do progresso do mundo, da humanidade e para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio progresso. Aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá de agir no bem, de agir na modificação, nós, paralelamente, vamos nos modificando também. Vamos crescendo como espíritos eternos, né? Quando nós cumprimos o nosso dever, nós exteriorizamos de nós a nossa melhor parte. E toda vez que nós exteriorizamos a melhor parte, o que é que nos vem das outras pessoas? A melhor parte delas. Então, o dever também é uma fonte de prazer para nós, uma fonte de alegria para nós, né? Existe aquele ditado, né, que o dever, o finalzinho do ditado que diz, dever cumprido. Quando você cumpre um dever, né, você sente aquela alegria, aquela satisfação, você sente que alcançou o objetivo que você tinha traçado para si mesmo. Vejam bem, vamos pensar aqui num dia, agora nós estamos meio afastados, mas vamos pensar em um dos eventos do Seara. Vamos todos no evento do Seara.
E todo evento requer o quê? Um esforço de todas as pessoas envolvidas, não é? Então vamos dizer que terminou o evento. Vamos pensar aí que teve um chá beneficente com um bingo maravilhoso, tal. Quando terminou lá no fim do dia, como é que nós estamos? Super cansados. Às vezes estamos arriados fisicamente, mas como é que nós estamos no coração? Absolutamente felizes. Felizes pelo dever cumprido, pelo objetivo alcançado. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor nos oferece quando Ele nos impõe determinados deveres, para que nós, no final do dever cumprido, tenhamos a sensação da felicidade, que não é uma sensação muito fácil de ser conseguida, não, né? Bem, quando nós não cumprimos o nosso dever, os deveres que nós deveríamos cumprir, como é que fica para nós? Esses deveres que nós não cumprimos, o Emmanuel coloca de uma maneira muito interessante, que é assim: você não cumpriu o dever como deveria, não cumpriu o dever da forma mais fácil, da forma que o Senhor trouxe para você, e aí então aparece na sua vida o dever, o que ele chama de dever regeneração. Você vai ter que fazer as coisas para corrigir aquilo que você não fez. Você vai ter que fazer as coisas para corrigir outras coisas que você não, de maneira nenhuma, que você podia ter evitado, que de maneira nenhuma você pensou que poderia ter um resultado desse, né? Então, são esses reflexos inovadores para a nossa vida, renovadores para a nossa vida, são as nossas provações, né? Então, aí vem o filho que dá tanto trabalho, que faz com que a vida da gente se torne triste, cansativa, improducente. É a mulher que nem sempre corresponde aos nossos ideais amorosos, aos nossos ideais religiosos. É o marido que tem muitas vezes restrições ao nosso comportamento, que tem o marido que muitas vezes é teimoso, o marido que não consegue entender determinadas coisas, ou que tem um pavio muito curto. Então, tudo isso é resultado de dever que a gente não cumpriu antes. E que agora, por um processo amorosíssimo da bondade divina, ele nos dá a oportunidade de regenerar. Então, fica o nosso dever regeneração, para que a gente sempre possa alcançar aquilo que a gente não conseguiu anteriormente, né? E, às vezes, os deveres que nos aparecem nesses momentos são deveres, são serviços bem desagradáveis, né? Algumas vezes eles são bem desagradáveis, ferindo-nos de uma maneira, ferindo-nos interiormente e ferindo a nossa compreensão, ferindo o nosso orgulho, ferindo-nos lá o coração profundamente. Coisas desagradáveis que nós não gostaríamos de fazer, mas que com certeza precisamos fazer para corrigir aquilo que em outra época nós deixamos de lado, né? E aceitar esses serviços, esses acontecimentos menos felizes é necessário. E é necessário aceitá-los com amor. Porque no momento em que nós aceitamos com amor, eles deixam de ser tão desagradáveis, né? Quando nós nos conscientizamos. Ouvi de uma senhora outro dia, falando sobre o filho com problemas de envolvimento com vício, dizendo assim: olha, chegou uma hora que tudo que eu queria era que Deus levasse ele embora. Mas aí eu pensei um pouco e falei: se Deus levar ele embora, eu não sei onde ele vai. Aqui está sob minhas vistas. Lá eu não sei como vai ser a vida dele. E eu tenho que me lembrar que ele é um pedaço de mim. E que agora eu estou querendo me livrar dessa situação. Mas a hora que ele estiver fora das minhas vistas, é um pedaço de mim que eu não sei onde está. E que eu não sei como lidar, nem sei o que fazer por ele. Então, as nossas obrigações nem sempre são agradáveis, né? E muitas vezes na nossa vida as obrigações não são agradáveis. Mas
quando elas não são agradáveis, é preciso que nós nos lembremos que são oportunidades divinas do dever regeneração. E que a nossa aplicação nesse dever regeneração é que vai iluminar aqueles que estão conosco e a nós mesmos, né? Muito bem. Precisamos considerar, quando falamos de dever, a qualidade da nossa colaboração com a vida, com os outros, a qualidade da nossa execução de dever, para que ele realmente alcance aquela meta que foi determinada pelo nosso Pai Celestial. Vamos nos lembrar, né, porque nós, quando estamos na espiritualidade, nós temos uma visão bem diferente e achamos que a gente pode fazer tudo. E aí nós fazemos uma lista de pedidos para a nossa reencarnação imediata, muito fora fora da percepção real, né? Então é como a história daquele moço que percebeu que ele tinha 2 irmãos que o maltratavam muito, uma mãe déspota, o pai que tinha abandonado, era uma coisa muito ruim a vida dele, e ele trabalhando ali no meio, tal, aí ele falava assim: puxa vida, meu Deus, tudo que eu queria era poder servir a Jesus de maneira que eu pudesse espalhar a orientação de Jesus para as criaturas. Eu queria ser um colaborador do Cristo. Aí uma noite ele sonhou e se viu diante de Jesus. Falou: Senhor, que maravilha, o Senhor aqui, por favor, Senhor. Preciso fazer um pedido para o Senhor. Eu queria que o Senhor mudasse meu roteiro. Eu queria que o Senhor me ajudasse a ser um colaborador seu. E repetiu, e falou, e falou, e falou. E aí Jesus falou para ele assim: eu já escutei essa conversa. Ele falou: quando você estava saindo daqui para a reencarnação, eu escutei essa sua... E, Senhor, e quem foi que me pôs naquela casa? Eu pareço um doente num covil de cobras? Ele falou: fui eu. Sabe por quê? Eu acreditei que quando você me pediu que você queria ser um colaborador, ajudando as pessoas, modificando as pessoas através do exemplo do Cristo, você estava falando a verdade. Então, quando os deveres chegam para nós, é preciso que a gente realmente se coloque na posição do reconhecimento, né? E, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, vamos pensar naquela página de Meimei que chama O Dever Esquecido. É uma historinha também contada, que ela relata que um rei muito, muito poderoso, muito rico, chegou para o príncipe, filho dele. Ele precisava viajar, precisava passar um tempo longe, então ele pegou um montante bem grande de dinheiro e deu para o filho dele. Falou, olha, esse dinheiro todo, todas essas posses aqui, eu estou dando para você para que você construa uma casa maravilhosa. Uma casa que tenha tudo de melhor possível. E deu o dinheiro para o príncipe. E o príncipe, então, ao invés de cumprir o dever dele como o pai esperava, ele simplesmente pegou o dinheiro e foi gastar com as farras, com as viagens, com as brincadeiras, com os amigos. Mas ele precisava construir a casa para o pai. Então, o que ele fez? Para ele poder segurar o dinheiro, ele comprou. Onde precisava pôr uma coisa muito boa, não precisava pôr mármore, ele pôs uma madeira vagabunda. Onde precisava colocar os tijolos, precisava colocar a base, ele colocou uma argila muito ruim. E onde eram os metais, ele botou latão. Então, ele foi usando o pior que tinha para a construção da casa. No final, quando o pai voltou, aquele montante de dinheiro que teria dado para construir um palácio, deu apenas para construir um casebre caindo aos pedaços. E aí, então, o pai disse para ele disse para o pai: o senhor me perdoa, foi só o que eu consegui fazer, senhor. Foi só isso que eu consegui fazer com o que o senhor me deu. E aí o pai falou: bom, eu esperava que você tivesse construído uma casa maravilhosa, porque essa casa era para você. Eu esperava que ela fosse realmente, que você tivesse usado tudo que eu dei para construir
uma maravilha para si próprio. Mas, se foi o que você conseguiu, está tudo bem. Se é isso que você pôde fazer, está tudo bem. E aí, então, ela faz o comentário que a pessoa que estava contando a história, diz, o Veloso que estava contando a história, ele diz assim, esse conto nos impele a fazer apreciações bem judiciosas quanto à nossa vida, quanto ao cumprimento exato dos nossos deveres. Porque comparemos o soberano a Deus, o nosso Pai. O príncipe da história poderia ser qualquer um de nós, né? A fortuna para construirmos a moradia da nossa alma é a vida que Deus nos empresta. Quase sempre, contudo, gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão, para acabarmos relegados, por nossa própria culpa, aos pardieiros do sofrimento. Mas, se nós realmente, tomando a consciência disso tudo, nos consagrarmos à bênção do dever, amorosamente, agradecidos profundamente ao Senhor pela oportunidade que nos é reservada, a nossa casa, com certeza, estará muito mais bem equipada ao final da nossa existência do que ela estava no começo dela, né? Nós que temos essa compreensão, temos a doutrina dos Espíritos, a elucidação da doutrina dos Espíritos, todo o conhecimento que já foi nos propiciado, todo o amparo dos amigos espirituais, precisamos, é dever nosso, nesse momento de dificuldades tão grandes, em que muitas pessoas estão passando por sofrimentos atrozes, sem conseguir compreender e enxergar a grande oportunidade divina que o Senhor Jesus nos oferece agora, que nós possamos ser aqueles que renovam a esperança dessas criaturas, aqueles que estendem a mão, aqueles que mostram firmemente diante da adversidade a confiança na orientação, a confiança na aceitação de tudo que nós passamos, a confiança em Deus, a confiança naquele que nos oferece as melhores oportunidades de vida, né? Aquele que está trazendo para nós o melhor ao nosso alcance. Existe uma brincadeira que a gente faz entre as mães que é assim: antigamente, quando os meus filhos eram crianças, quando eles começavam a brigar demais, eles eram briguentos, os dois mais velhos, a gente falava que entrava a terapia do Heider. Conhecem o Heider, né? Entrava a terapia do Heider. E a briga parava. Voltava-se ao prumo. Nós vínhamos vindo aí, num tempo, chegando a hora de passar para o planeta, de soltar a expiação e a prova e passar para o planeta de regeneração e de amor, nós vínhamos fazendo um estardalhaço enorme, sem fazer nada para nos melhorarmos e alcançarmos a posição que é necessária. Aí veio o Heider. Vieram os Heiders dos tsunamis, dos terremotos, dos tufões, das chuvaradas, da chuva que derrubou montes, tal. O Heider. Não adiantou nada. Aí a gente compara, a gente diz assim, amor de mãe é o maior amor que existe. Mentira, né? A gente compara o amor da mãe que pegava o Heider com o amor de Jesus, que diante do nosso descaso enorme, com tantas chamadas dele a nosso favor, ele jogou fora o Heider. Ele simplesmente abriu os braços e nos trouxe todos para dentro de casa, para que nós pudéssemos ficar no aconchego do nosso lar, para que nós pudéssemos ficar sob a proteção dos espíritos familiares que protegem a nossa casa e a nossa família, que nós pudéssemos ficar uns com os outros, com aqueles que amamos, com aqueles que nós temos certeza que são por nós. E aí, então, nós pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos, descobrindo o que é que nos está impedindo de expressar o nosso melhor. O que nos impede de cumprir o nosso dever.
o que nos impede de nos prepararmos para essa etapa maravilhosa de um mundo onde a tônica dos relacionamentos será apenas e tão somente o amor. Jesus abriu os braços para nós. Que tenhamos a consciência agora de abrirmos-nos completamente para Ele e estender essa compreensão a todas as criaturas que ainda não conseguiram enxergar a bondade divina nesse momento que a Terra vive. Que Jesus nos abençoe a todos e nos renove as oportunidades de compreendermos mais, de aplicarmos mais, de amarmos mais. Que a nossa consciência seja realmente aquela diretriz que pique o aguilhãozinho dela no momento em que nós estivermos saindo do caminho, para que ela traga, como Jesus, nos abraçando amorosamente para o caminho real, para o caminho do crescimento e da iluminação. Eu gosto muito de uma poesia que chama Natal de Amor, da Maria Dolores, e ela é muito linda a poesia, ela diz assim, né? Bom, nós estamos aqui nesse templo de amor, que Jesus nos permitiu nos reunir hoje, e vamos dizer para Ele, então, Senhor, recordamos hoje, né, ela diz, recordando hoje que o Senhor vem aqui, vamos recordar os tempos passados. Então, Senhor, hoje, os barcos singelos que aceitastes, a fim de entretecer a fé que nos conduz, são templos, relembrando em toda parte o nosso dever de honrar-te em lições de bondade e cânticos de luz. Que possamos realmente, nas lições de bondade e nos cânticos de luz, alcançar o plano de Jesus a nosso respeito. Muito grata a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Agradecemos a Hilda Doreto por estar aqui entre nós, nos auxiliando neste nosso tratamento. Que Jesus abençoe a nossa amiga e toda a família. Palestrante quarta-feira, Verônica Manfrim, do Grupo Assistencial Irmão Romano. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Palestrante de sexta-feira, representando a USE de Santo André, Risolanda da Silva Carvalho, e o tema paciência. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo no dia do seu tratamento, seja na quarta-feira ou na sexta-feira, o dia que você optar por fazer seu tratamento. É importante fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho ainda, faça a leitura da Bíblia, um trecho do Novo Testamento, e faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia. Peça todo amparo, toda proteção. É importante você fazer o seu preparo, assim como nós nos preparamos aqui, os trabalhadores que vêm, o palestrante. É necessário que você também faça o seu tratamento, o seu preparo, para que você, já pela manhã e à tarde, permaneça em uma sintonia mais elevada e assistir aí a nossa palestra, a nossa prece, e à noite os espíritos dando toda a assistência espiritual. Então, no momento em que você for deitar, faça a leitura do Evangelho, faça a sua prece, aquela que você está acostumado a fazer, que gosta, e faça a ligação com seu mentor, pedindo todo o amparo também, e a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe do Dr. Hans, que é o médico responsável pela nossa equipe médica aqui. Então, eles vão dar toda a assistência a você. Se você tem um familiar que também está hospitalizado, ou algum familiar que talvez não tenha assim uma afinidade com a doutrina, ou você gostaria que ele passasse por tratamento,
muitos também perguntam isso para mim, para os trabalhadores. É claro que se a pessoa está ciente, fica mais fácil, né, mais receptiva, mas nada impede dela receber assistência espiritual. Então faça a ligação, você peça ao Dr. Bezerra, né, Dr. Hans, para que dê toda a assistência a esse familiar e, se possível, coloque a água também para este ente querido. Amanhã pela manhã já comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, e à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é importante você ter fé, a tua fé que vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido, solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa envolver a equipe médica, né, material, aos mentores aqui da casa, envolvendo todos que deverão passar por cirurgia. Ou seja, um amigo, quem for, né, peça para a pessoa se preparar desta forma. Nós temos lá no nosso site www.seradasfraternidades.org.br as recomendações para o tratamento à distância. Não estamos ainda fazendo o tratamento presencial, vamos avisar quando retornarmos, né? E, enquanto isso, vai fazendo o tratamento à distância. Você, já que estava em tratamento aqui na casa, presencial, não deve parar o tratamento, dê continuidade todas as quartas ou sexta-feira, o dia que você fazia o tratamento. E aos novos vão fazendo aí toda semana este preparo, ok? Hoje nós pedimos alguns cuidados, evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física pelo menos 2 dias. É importante sempre você ouvir a palestra, que a palestra é a maior das cirurgias, vai mudar assim o nosso pensamento, o nosso sentimento, o que é importante para recebermos a cura tão desejada, seja física, espiritual, mental, emocional, moral, enfim, né? É importante que você acompanhe aí os trabalhos. Nossas palestras sempre estão aí no nosso Face, né? Depois também YouTube. Tudo que já passou você poderá ouvir, né, em outros horários. Quarta-feira nós tivemos alguns problemas aí técnicos, né, de conexão. Então o Anderson depois levou novamente a palestra, então até o final. Então procure lá no nosso Face a palestra em toda que tivemos aí este problema, né? De vez em quando temos algum problema, então pedimos desculpa, às vezes não é problema nosso também, às vezes é a internet, então peço a compreensão e a colaboração de vocês. Agradecemos todos que colaboram com o nosso delivery. Amanhã não vamos fazer feijoada, então todas as quartas e sextas estamos aí com delivery e agradecendo sempre a sua colaboração. Aqueles que colaboram também, a doação, seja de qualquer outra forma, né, ou conta bancária, enfim, agradecemos imensamente a cada um de vocês. Ok? O programa Semeando a Boa Nova, o tema é adolescência. Quem vai estar falando sobre esse tema, Valteno Silva. Então, das 8 às 9h30, amanhã, no programa Semeando a Boa Nova, programa de rádio web. Então, você poderá lá fazer a sua pergunta, né? O tema é adolescência. O convidado é o Valteno Silva. A frase que trabalhamos esta semana, para quem chegou agora há pouco: do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que você chama de problemas são lições. André Luiz. Então, não são problemas, são lições. Aprendizado para todos nós. E cada aprendizado, né, gente? Como Hilda falou,
não é castigo também de Deus, né? Então são apenas lições, né? Que Jesus abençoe a sua família, abençoe todos vocês, abençoe todos aqueles que estão ligados conosco, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que trabalham, né? Durante essa pandemia, a gente sempre está orando por vocês, sabemos o quanto deve ser difícil o trabalho, mas nós estamos aqui também junto, em pensamento, em vibração, e tenha certeza de que o amparo também está sempre com vocês, né? Então, até o próximo encontro nosso, quarta-feira, às 19 horas. Bom fim de semana, e todas as segundas nós estamos aqui, o trabalho Desobsessão. Você que passa por um problema deste ou algum familiar, faça a ligação com a nossa casa, todas as segundas-feiras, às 18 horas, às 20 horas, perdão. Que Jesus abençoe a todos.